Então, antes de mais, muito obrigada, uma boa tarde a todos. É efetivamente com grande alegria que estamos aqui hoje para falar desta personagem extraordinária que é a Maria Montessori, e ao ouvir o professor Paulo Loução a falar efetivamente da sabedoria do Oriente e do Ocidente, é interessante pensar também, porque talvez das maiores dificuldades que existem ao falar de Maria Montessori enquanto personalidade seja encontrar poucas palavras para a definir, porque ela foi tanto. Ou seja, dizer só que foi pedagoga é muito, mas insuficiente. Dizer que foi médica e, em certa maneira, psiquiatra é algo que fala de um período muito importante da sua vida, mas também insuficiente. Dizer, como alguns a chamavam depois, mais nas últimas décadas, que foi mística, filósofa, que uniu a ciência e a espiritualidade, talvez fosse mais completo, mas ainda assim não podemos falar ou caracterizá-la de uma forma sem comentar as outras. Assim, efetivamente, Maria Montessori é uma personalidade, podemos dizer, recente, que faz esta ponte entre o século XIX e o século XX, que passa por épocas muito diferentes, porque foram épocas de grandes mudanças, mudanças drásticas, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista político, estritamente, do ponto de vista social, entre muitos outros, e pedagógico, obviamente, também na área da saúde. Foi uma pessoa que efetivamente fez essa ponte entre Ocidente e Oriente. Ou seja, uma personalidade que podíamos dizer indomável, com muito caráter, com muita convicção das suas ideias, desde muito nova, e que parte de uma base positivista, ou seja, em que crê que a ciência pode melhorar definitivamente a sociedade e levar à expressão do melhor do ser humano, dando-lhe boas condições de higiene, boa educação, etc. E vai acabar, ao longo da sua vida, como veremos com mais detalhe, por verificar que isso é insuficiente. Ou seja, e que essa visão aparentemente positivista que trazia desde a adolescência, pelo menos, estava imbuída numa camada mais profunda justamente de um profundo, como poderia dizer, de um subjacente misticismo, que vamos ver de que maneira é que, há dias, ao reler uma das suas biógrafas, que não compreendeu essa parte, por certo, dizia que, Montessori, para o final da vida, tem umas ideias vagas, tem umas ideias, ele não disse assim, mas quase poderia dizer um tanto estranhas, difíceis de compreender. Não é bem assim, ou seja, sem essas ideias universais de final da vida, a sua visão do mundo, a sua visão pedagógica ficaria, de certeza, incompleta. Então, vamos começar esta viagem por ver alguns traços essenciais da biografia desta grande personagem, que é Maria Montessori, e vão ver que uma parte significativa da minha apresentação se prende com o período, as primeiras décadas da vida dela. Não porque, em certa medida, possamos dizer que são as mais importantes, mas porque são definidoras e definitivas. Ou seja, se não tivesse existido essa primeira Montessori, digamos assim, talvez a outra não pudesse aflorar. Ora bem, vou então aqui compartilhar tela, vou partilhar convosco uma apresentação para podermos ir seguindo. Vamos esperar uns instantes. Creio que ainda não estão a visualizar, mas dentro de momentos aparecerá. Ora bem. São mais uns instantes. Da busca do sentido, que Viktor Frankl sintetizou na sua visão do mundo, ou seja, quando estabelece a ideia da logoterapia da análise existencial, é que vai dizer que para o ser humano não é essencial ter satisfação, ter prazer na vida, nem tampouco é suficiente
ter êxito, seja ele profissional ou de outro âmbito, exclusivamente, mas que o homem, o ser humano do século XX, devido às características da sua época, necessita de um sentido para viver. E este é, sem dúvida, um aspecto muito importante, porque o que nós vamos ver que caracteriza, sem dúvida, a biografia desta personagem, de Maria Montessori, é um sentido de missão, que vai ganhando novas nuances, mas que aparece logo desde muito cedo. Então dizia-vos que, ao pensar nesta conferência, ocorreu-me um segundo título, digamos assim, uma máxima associada a esta personagem, que tem a ver com a ideia de uma mulher que olhava o futuro, como penso que agora já conseguem ver na apresentação. Ou seja, que é uma mulher com sentido, ou que procurou um sentido para a vida, e que mais do que isso procurou despertar isso nas crianças, não há dúvida. Eu creio que com o que irei partilhar convosco também não restará muitas dúvidas acerca disso. Mas também um aspecto que talvez esteja intimamente ligado com essa dimensão do sentido, da missão, dessa autotranscendência, de olhar o outro antes de olhar para si, está essa ideia de futuro. Ou seja, que é uma pessoa que até ao fim da sua vida, tendo vivido mais de 80 anos, está sempre voltada para o futuro, para os contributos que pode dar à sociedade e raras vezes, mesmo enfrentando diferentes crises do ponto de vista pessoal, profissional, diversas e muito complexas, acaba sempre por, em poucos instantes, se centrar no futuro. Ou seja, a autocompaixão, a comiseração, o ficar em si mesmo e a sofrer era algo desconhecido para ela, curiosamente. Daí que é um exemplo de grande força. E então vamos ver. Montessori nasce a 31 de agosto de 1870, portanto em Itália. Vive quase 82 anos, não chega a completar e vem a falecer em 1952. Portanto, esta fase de final do século XIX, início do século XX, é uma fase muitíssimo importante, porque recordemos-nos que é nesta fase que vão surgir, ou que se vai aprofundar a investigação também sobre a criança, em que vão surgir diferentes, no fundo vai surgir a psicoterapia ou a psicodinâmica com Freud, há uma série de ciências que vêm das ciências exatas, da fisiologia, da medicina, que vão começar a borbulhar, que vão começar a desenvolver-se e a aparecer. Ela é filha de Renilde Stoppani e Alejandro Montessori. Renilde, e eu coloco aqui este aspecto, foi sempre o seu braço direito. Ela perde numa idade já com mais de 40 anos e Renilde foi, através da sua filha, talvez tenha vivido algo que também desejasse para ela, ou seja, a emancipação que Montessori vai conseguir, que parecia quase impossível numa sociedade daquela época, por trás de todos os seus feitos, ou ao lado dela, estará sempre a mãe, a apoiá-la em todos os seus intentos. Alejandro, ao início, que era mais conservador, de uma família tradicional, carreira militar, vai opor-se, porque Montessori efetivamente vem com ideias muito modernas para a época, mas vamos ver que isso é temporário e que em pouco tempo os méritos de Montessori são tantos que ele se resigna e quando ela finalmente está a fazer um discurso que prepara a sua licenciatura em medicina, anos depois ele está entre o público a saudar em pé, no fundo, o êxito da filha. A época, portanto, é uma época que desde esses ideais românticos permitiu a unificação nacional da Itália, que era recente. Esta fase é chamada de ressurgimento, não é? Há uma ideia de unidade, de nacionalidade, e é também nesta época que surge o Va Pensiero de Verdi como
esse segundo hino nacional, digamos assim, quer dizer, a música de união, uma música que tem se recorda, uma profundidade, uma ambiência, algo que é muito próprio e que marca esta época. Bom, ela, em termos de percurso escolar, académico, não se vai destacar logo desde o início como uma aluna extraordinária, é uma aluna mediana, mas muito interessada, determinada e, sobretudo, inconformada com o facto de, porque é mulher, não poder prosseguir para níveis mais avançados de especialização e de formação. Ou seja, o que acontecia à época é que, na melhor das hipóteses, e considerando que Montessori pertencia a uma família bem colocada na sociedade, também ela tradicional e com boas condições, o máximo que previsto era que fizesse um equivalente até aos estudos secundários, ou na melhor das hipóteses, o magistério, mas a mulher, inclusivamente na sua formação escolar, era preparada para o casamento e para a maternidade. Inclusivamente, na Faculdade de Medicina à época ainda se ensinava, por exemplo, para termos uma ideia, que quando nascia uma criança que era do sexo feminino, isso resultava de que naquele momento em que foi concebida, o pai não estava nas suas melhores condições. Ou seja, era vista socialmente a mulher ainda como uma incompleta face ao homem e imperfeita, por isso ter menos maturidade, como era visto, obviamente, e necessitar sempre dessa proteção masculina, ora do pai, ora do marido. Gostava desde muito nova das ciências exatas, da matemática, e por isso o seu pleito, que ela queria era estudar engenharia. Por isso vai estudar para o Instituto Técnico Leonardo da Vinci, em Roma. Eles vivem primeiramente numa zona rural, mas depois, por nova assunção de cargos por parte do pai, mudam-se para Roma. E isto vai ajudar a que ela possa prosseguir nos seus estudos. Um dia ficou esta história marcante, pelo que depois se vai desenrolar acerca da sua vida. O pai insistia que se ela queria estudar, então que fosse para o magistério, que se formasse como professora, que isso sim era uma profissão para uma mulher. E ela, ao que ela terá respondido, professora, nunca. Diz-se, não é? Que nunca digas nunca, e talvez aí o pai já tivesse uma razão que ela ainda desconhecia. Curiosidades. Então, resolve, porque efetivamente se torna complicado, e por outras razões que vamos ver à frente, decide então inscrever-se na universidade, em La Sapienza e em medicina. É rejeitada por vários motivos, mas que eram referidos. Claro que a razão principal era o facto de ser mulher. Ela torna-se a primeira ou das primeiras mulheres finalmente a conseguir entrar em medicina, mas só passado anos, porque a razão que lhe deram é que, como não sabia grego nem latim, não poderia entrar. Então ela vai para uma escola, entretanto, intermédia, onde poderia aprender grego e latim. Nenhuma mulher naquela época aprendia grego e latim, por isso era óbvio que ela não podia aceder a esse nível por essa razão. Bom, a questão é que ela consegue então matricular-se numa outra escola, faz essas disciplinas e então consegue, aí já não havia razão, tiveram de a deixar entrar em medicina. Foi uma fase muito dolorosa da sua vida a nível pessoal, embora estudasse com a mãe e contasse muito com o seu apoio, porque o ambiente era extremamente masculino e como ela era a única mulher, tinha sempre uma posição uma posição secundária em relação ao mundo masculino que lhe impunha, ou seja, não era uma posição que ela assumia por medo ou por insegurança, mas que lhe impunham. Ela tinha de ser sempre a última a entrar nas salas de aulas, depois os colegas ocupavam os lugares todos ou deixavam-lhe o pior lugar, se ia haver práticas não a deixavam assistir ou dificultavam essa assistência. Bom, há um filme que se realizou há poucos anos, um filme italiano, sobre a sua vida, que eu recomendo ver. É um filme que retrata bem esta primeira fase.
O que acontece é que ela acaba por superar essas dificuldades. Durante a noite tem de ir fazer as autópsias como prática durante a formatura em medicina, porque durante o dia era um espaço para os homens. E todo esse contexto, lidar com a morte, era para ela algo de grande dificuldade, uma vez que vamos ver que ela é profundamente vital e uma encarnação da materialização da própria vida. E então ela diz, nesta frase que sintetiza muito das dificuldades que superou na altura, diz: não sou famosa pelas minhas habilidades ou pela minha inteligência, ou seja, ela não, nesta frase o que está a dizer é que não se considera uma pessoa especialmente inteligente, mas pela minha coragem e indiferença frente a tudo. Quando ela diz coragem, essa determinação vê-se de uma forma muito clara através de vários episódios da sua vida, mas a indiferença frente a tudo ela está a referir-se aos preconceitos, ao que comentavam da sua postura, da sua modernidade, etc., que à época era muito mal conotada. Então, já ao estudar, ao frequentar o curso de medicina, sucede, se quisermos em certa medida, aquilo que eu chamo uma logoexperiência, ou seja, ela tem uma experiência altamente impactante que vai despertar algo nela. Não vai ser evidente naquele momento, mas vamos ver que, como ela própria referiu, essa experiência foi como que um despertador, tocou algo que depois foi só desenvolver. Então diz assim: numa tarde, ao sair das aulas de La Sapienza, caminhava por uma rua próxima ao Instituto, não muito longe do Coliseu, portanto estamos a falar do Coliseu de Roma, quando se cruzou com uma mulher muito humilde que estava a pedir esmola acompanhada do seu filho. A criança brincava com um papel vermelho e enrugado que estava no chão. Aquela cena, como se fosse um quadro, criou-lhe um impacto profundo. Talvez na altura ela nem soubesse bem porquê, mas a verdade é que aquela imagem ficou retida no seu cérebro, talvez no seu coração, e mais tarde ela recupera e encontra aí a raiz da sua escolha pedagógica. É interessante que vivíamos, portanto, ou vivia-se nesta Itália do século XIX, do final do século XIX, uma Itália muito rural, em que eram frequentes, quer dizer, em que as diferenças salariais entre homens e mulheres eram muitíssimo acentuadas e em que as crianças ou começavam a trabalhar precocemente, ou no caso de famílias mais desfavorecidas, em muitos casos sucedia assim, estavam ao abandono durante o dia, ou seja, porque muitas vezes os pais trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia. Isso originava ou propiciava atitudes que não eram as melhores e muitas vezes se derivar numa vida delinquente. A questão é que com o crescimento da industrialização das grandes cidades, ou sobretudo de Roma, começam a surgir, não só em Roma, mas em várias cidades europeias, muitas pessoas que vêm do meio rural à procura de melhores condições, mas que acabam por viver em condições muito degradantes no novo meio urbano. E então começam-se a formar bairros, digamos assim, muito estruturados, que também são frequentados por pessoas muito humildes e sem acesso à educação e com muitas carências ao nível da saúde, carências de todo o âmbito. E então começa a surgir também, com raiz talvez em Inglaterra, mas também em França, um movimento por parte dos engenheiros e de outros especialistas de tentativa de renovação dessas áreas, e então surge paralelamente um movimento social, digamos assim, com a ideia de dar melhores condições, quer de saúde, quer pedagógicas, a essas famílias e a essas crianças que viviam nesses bairros. O intuito não era o apoio, quer dizer, o intuito não era genuíno, não era um apoio a uma necessidade que se identificava, mas sim porque se começava a pressentir ou comentava-se entre as classes médias altas, digamos assim, as classes tradicionais, que efetivamente esses bairros funcionariam
como barris de pólvora, ou seja, como fontes de onde se desenvolveriam ideologias contra aqueles que possuíam algo, ou seja, ideologias tipo anarquista ou mais posicionadas à esquerda, que na altura eram muito mal vistas. Então, recuperando esta ideia do despertar da missão, ou seja, desta experiência impactante que tem Montessori, e relacionando com a nossa teoria de Viktor Frankl, da logoterapia, análise existencial, vamos ver que estas experiências que parecem inocentes, ou seja, sem significado especial no momento, mas que são altamente despertadoras e às vezes só a posteriori se completa esse sentido, têm pelo menos 4 características essenciais. Ou seja, são experiências por si simples, ou seja, experiências de, poderíamos dizer, quase cotidianas e relevantes, mas que comunicam nessa simplicidade, ou seja, porque se são cotidianas, ao mesmo tempo são também, na sua simplicidade, comunicam muito no sentido em que, por não serem complexas, são facilmente assimiláveis. Ou seja, se fizéssemos uma comparação com um quadro, com uma pintura, não é um quadro com muitos elementos complexos, não, é um quadro simples, onde há poucos elementos, mas capta-se logo a mensagem principal. Quem capta logo a mensagem principal é quem vive a experiência, ou seja, para quem a experiência é significativa. Para outra pessoa é uma experiência irrelevante, mesmo que assista. Por outro lado, é um pouco inexplicável, ou seja, o que fica muitas vezes desta experiência não é um raciocínio, mas um sentimento de ter sido algo importante. E claro, são experiências não programáveis, ou seja, imprevistas, que acabam por suceder e impactar a quem os vive e que nos sucedem a todos. A propósito desta questão da razão, em determinado momento Montessori diz que sempre que apliquei a razão equivoquei-me. Isto é uma frase que tem uma importância enorme se nós conhecermos a sua obra e o seu posicionamento, porque grande parte da sua vida ela atua como cientista, ou seja, é uma pessoa para quem a observação, a análise, a experimentação, todo o raciocínio, a metodologia, digamos, o método científico é a base para o assentamento da sua pedagogia. E disso não prescinde. Aliás, isso vai motivar a que, já numa idade relativamente avançada, venha a fundar a AMI, que significa Associação Montessori Internacional, com o objetivo de que o método que ela sistematizou se aplicasse exatamente como ela tinha sistematizado. Ela fica muito impactada quando em 1914 e depois em 1915 visita os Estados Unidos, onde se tinha desenvolvido muito o seu método após a internacionalização, e efetivamente ela diz, pois eu chego aos Estados Unidos e tenho autores a explicarem o meu método, professores, em poucos anos há centenas de escolas, mas não há uma pessoa que tenha vindo fazer um curso comigo. Mais tarde, Montessori, quando explicou o que a tinha levado a trocar a engenharia pela medicina, ou seja, a desistir desse sonho de infância ou de adolescência, ela respondeu com um sorriso. Às vezes, de maneira inexplicável, ocorrem-nos ideias estranhas que nos empurram a um final desconhecido. Ou seja, dentro daquela ideia do quadro que víamos antes, destes 4 elementos que se encontram quando há uma experiência que remete, talvez, para esse sentido que está no futuro e que vai ser descoberto, essa experiência significativa, ela explica muito claramente aqui. Ou seja, parece uma frase que poderíamos dizer que não diz nada, mas diz bastante. Ou seja, há várias coisas que aconteceram no nosso passado que estavam a indicar algo, uma tendência para que realizamos mais tarde. Nesse sentido, várias vezes, e porque é uma característica que sucede a todas as pessoas em geral que tiveram em mãos a realização de uma grande obra, de podemos ter uma missão que ficou para a história, como foi o caso dela, já praticamente antes de morrer, em maio de 51, no 9º Congresso Internacional Montessori, em Londres, ela diz: rogo que prestassem atenção
rogou que prestassem atenção às suas palavras e não à da sua pessoa. Quer dizer, ela está a dispersar, e isto é citado várias vezes, com ligeiras alterações, porque é curioso que Montessori foi considerada em determinada altura a mulher italiana, quer dizer, a melhor oradora de sempre da história de Itália. Talvez seja um exagero, mas seria com certeza uma grande oradora. E praticamente nunca tinha notas ou tampouco escrevia os seus discursos. Ou seja, ela chegava e discursava com grande segurança. E tinha as ideias claras. Lembro-me que num trecho de uma das suas biografias aparece uma narrativa de que a sua mãe, em determinada altura, antes da defesa da sua tese de licenciatura, creio, lhe indica: e precisas, Montessori, Maria, de rever as ideias da tua licenciatura para apresentares melhor, queres que te ajude? E ela diz: não, tenho claro. Ou seja, que ela, quando fazia algo integral, estava totalmente entregue. E então as suas ideias eram ela, era o que ela fazia, e não havia novidade nisso. E então ela diz nesta frase algo muito simples, que é: não prestem atenção a mim, ou seja, se me visto bem, se sou elegante, até tão pouco se falo bem, mas prestem atenção ao que eu estou a falar. E o tempo todo eu estou a falar da criança. Um familiar próximo de Montessori dizia que nos últimos anos da vida dela, muitas vezes quando ela estava sozinha, dizia em italiano: não entenderam nada, não entenderam nada. Ou seja, que depois de tanto trabalho, de tantas conferências, o mundo, se quisermos, os pedagogos, os milhares de pessoas que assistiram às suas comunicações não tinham compreendido o que de essencial ela queria dizer. Portanto, também ficou para a história algo que muitas vezes, a partir de certa idade, lhe perguntavam: e então, Maria, não pensas reformar-te, transmitir a outro? E ela dizia: reformar-me para quê? O meu trabalho é a minha paixão. E quando viajou à Índia e depois quando voltou no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial ao Ocidente, parecia que nunca precisava descansar. É o que referiam as pessoas que trabalhavam com ela. Então diz assim: o trabalho é necessário e não pode ser menos que uma paixão, uma vez que uma pessoa é feliz quando se sente realizada. Ou seja, o seu trabalho, aquilo a que ela se dedicou, era inteiramente ela, ou seja, era uma paixão, era uma missão, não era um trabalho no sentido de um dever, algo que tinha de fazer porque sim ou para algo, mas algo onde ela sentia a própria vida vibrar e fazia-se parte disso. Portanto, a sua vida é marcada toda por uma profunda, uma grande concentração. Ela, onde está concentrada no que está a fazer. E, de facto, faz lembrar outra grande cientista, que é Marie Curie, que efetivamente são personagens e outros tantos que efetivamente para fazer algo de grande é preciso estar profundamente concentrado. E inclusivamente isso depois vai-se referir, vai-se refletir na sua própria teoria pedagógica, quando ela diz que para a criança poder tomar consciência de si e consciência do que está à sua volta, precisa de estar em silêncio e precisa de estar concentrada. E então aí nós vemos nas experiências das escolas Montessori que quando uma criança está concentrada na tarefa que ela própria escolheu para fazer, ou seja, que está interessada em desenvolver algo e ver em solucionar algo, pode acontecer o que acontecer, podem fazer barulho, pode haver confusão, que não há desconcentração. A criança não para de fazer o que está a fazer. Ou seja, que é uma potência que está dentro da criança e que se pode desenvolver. Que a criança não é por natureza desconcentrada, como se pensava à época e tantas vezes se ouve hoje. Então, nós temos uma primeira fase de Montessori que a podemos chamar positivista, ou seja, muito assente na ciência da época. Ela assume que a convicção, assume-se convictamente que a ciência poderia aliviar os sofrimentos da humanidade. Para ela, o estudo da medicina estava ligado ao desejo de ajudar, à vida, ao amor aos outros. E então surge com alguns dos professores que ela tem, ou seja, há professores
muito materialistas e muito reducionistas, mas há também professores que pertencem já a uma nova vaga. E então começa-se a falar de um conceito que é a medicina social, uma medicina multidisciplinar, que olharia para o ser humano a partir de diferentes facetas, ou seja, do ponto de vista médico estrito, mas também do ponto de vista do apoio social que ele necessitaria, do ponto de vista pedagógico. E então estamos a falar já aqui do germen e alguns dos professores que teve defendiam esta ideia da formação de equipas multidisciplinares que efetivamente, ao atuarem, pudessem ter um resultado melhor, inclusivamente nesses bairros difíceis que se formavam nas grandes cidades e que falávamos há pouco. Aqui está uma frase do romano clássico, que de alguma forma eu coloquei aqui porque me fez recordar uma coisa importante, que ela vai refletir mais para o final da sua vida, mas que também está latente desde logo, que é sanando determinadas coisas na infância, determinados medos, permitindo o estabelecimento de um espaço de segurança, de conforto, um espaço propício à aprendizagem. Há coisas que já não se vão verificar na idade adulta. E é isto que mais tarde ela vai chamar da pedagogia ou da educação como meio de prevenção. Ou seja, que há muitos estados de tipo, alguns estados de tipo patológico que se podem prevenir propiciando uma educação adequada ao desenvolvimento das potências internas da criança. Então, pensava que o exercício da profissão da medicina não podia limitar-se aos hospitais, mas que o médico devia sair à rua para combater as grandes males da época que estavam identificados, como a ignorância, a pobreza, a desnutrição e os preconceitos. Então, enquanto estudante de medicina, ela destaca-se, efetivamente, naquele mundo masculino, tinha de ser destacado, não tinha outra hipótese, e acaba por receber um prémio importante da Fundação Ettore Holly, que lhe vai permitir um suporte económico correspondente mais ou menos ao que na época, durante um ano, recebia um pedagogo, não que ela necessitasse do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista para as suas experiências. Vai ser uma forte ajuda. No ano seguinte, consegue ainda o lugar de assistente em 2 hospitais e assim vai acumular bastante experiência clínica antes mesmo de terminar a sua licenciatura. E esta fusão entre a prática, uma prática mais continuada e o continuar dos seus estudos a nível superior vão lhe dar um suporte bastante bom para aquilo que vai desenvolver mais à frente, porque Montessori não estudava só, não se restringia só ao estudo que lhe ensinavam à época, mas procurava sempre os estudos mais recentes. E é um dos aspectos em que ela se vai destacar mais, ou seja, que não é só uma boa aluna por estudar aquilo que essa Queiroz disse, as sedentas que nos chegam já feitas, mas é uma aluna que está virada para a investigação, virada para o novo, para o topo que se está a fazer neste momento, que na altura vinha sobretudo de França. Esta época que se está a viver e que Montessori está a viver é uma época de grande mudança ao nível da psiquiatria, o que anuncia uma mudança, talvez não seja assim tão grande, mas não podemos dizer que seja pequena, é uma mudança significativa, ou seja, muitas vezes o doente psiquiátrico, que talvez nem sempre fosse, acabava por ir para internamento devido às suas carências económicas, a não ter outro espaço onde ficar, e inevitavelmente nos hospitais psiquiátricos estavam muitas crianças que tinham sido abandonadas por diferentes motivos. Bom, então em 1785 um médico francês em Paris, portanto estamos a falar mais de um século antes, decide que já não se justificava, e houve ambiente para isso, a que os doentes estivessem amarrados, como nós vemos nesta pintura, e então há uma cena histórica em que são libertos, quer dizer, em que são desamarrados, em que são quase desacorrentados, estavam como prisioneiros. A forma como se tratava o doente mental
à época, ainda um século depois, era bastante precária. E então esta imagem é uma imagem muito importante, porque é uma imagem de mudança de paradigma, é uma mudança, tem em si a ideia de uma humanização de uma área que era esquecida. Montessori, ao entrar em contato com esta realidade da psiquiatria, de alguma forma vai se interessar, apaixonar, e é justamente a primeira experiência pedagógica que ela vai fazer no futuro é com estas crianças. Ou seja, ela conhece, entretanto, Giuseppe Monsanto, com quem vai ter uma relação importante do ponto de vista profissional e posteriormente pessoal, que é psiquiatra e com quem ela vai acabar por trabalhar, terminando o curso de medicina, num projeto educativo que veremos mais à frente. Então, devido à sua formação, à sua capacidade de afirmação, à sua oratória, à autonomia que ela demonstra, torna-se como um modelo do que deveria ser o feminino moderno, a mulher dos novos tempos. Então, as italianas viam-na como a encarnação de um novo tipo de mulher comprometida, valente e autónoma. Assim, ela acaba por ser reconhecida por ter estas características, por ser um exemplo da mulher do futuro, e acaba por ir representar Itália em vários dos congressos dos direitos das mulheres. É interessante que, para Montessori, o direito da mulher, ou seja, a ideia do feminino, está intimamente ligada sempre a causas de tipo social, ou seja, a outras causas de tipo social, não só a mulher. Ou seja, ela tinha uma grande confiança, digamos assim, no papel do feminino do futuro, e ela dizia que a mulher do futuro tinha um papel de chave, no sentido que, através da educação, através da pedagogia, podia paliar muitos dos problemas que se viviam à época e, inclusivamente, alterar o curso da história. Ou seja, ela aparece como uma feminista de tipo moderada, digamos assim, em que em muitos dos seus discursos vai defender também as melhores condições de trabalho, vai defender a proteção das crianças, que, por exemplo, na Sicília, algumas delas trabalhavam em minas. Quer dizer, ela vai estar atenta a todos os níveis sociais. Ao ler estas partes, recordo-me também da filosofia oriental, num texto que é o Bhagavad Gita, faz parte do Mahabharata, uma grande epopeia da Índia, quando em determinada altura o autor Vyasa diz que a sociedade naturalmente, não é, tem o seu pico evolutivo, traz novas ideias, desenvolvem-se novas estruturas, mas ciclicamente há um decair, ou seja, de vez em quando as sociedades perdem esses valores e começam a decair. E ele diz, e o último reduto para as sociedades no decair, digamos assim, o que sustém, o último reduto é o feminino. Quando o feminino perde essa conexão com a manutenção dos valores, dos princípios, de como deve funcionar a sociedade, então a própria estrutura social cai. E a atitude de Montessori tem muito a ver com isso, a meu ver. Paralelamente concebia, como estamos a ver, uma ideia do eterno feminino, ou seja, uma ideia de que existia uma essência no ser feminino que entrava ou se manifestava em todas as mulheres e que não variava historicamente, ou seja, que havia uma característica que era própria. Então, a partir dessa essência, dessa característica, podemos dizer transhistórica, atemporal, a mulher do futuro poderia renascer com outros padrões. Então, ela vai trabalhar com Monsanto, Giuseppe Monsanto, que vimos antes, nos hospícios, com as crianças que eram classificadas assim, em termos da ciência da época, ou seja, uma criança que não correspondia aos padrões pré-fixados, era chamada numa destas três designações, que hoje nos são altamente agressivas e duras. As escolas, perdão, as escolas da época muitas vezes não tinham sequer as condições de higiene e salubridade mínimas, e tudo isso vai começar a perturbá-la, essa constatação.
E então vai ter um segundo despertar, ou seja, vai haver um momento em que vai acontecer algo que também vai gerar uma nova reviravolta. Ou seja, primeiro tínhamos a aspirante engenheira, que decide enveredar pela medicina, e agora temos a médica, que vai decidir por uma outra dimensão, que é a pedagogia. E a experiência, digamos, essa logo-experiência, essa experiência marcante que dá essa reviravolta, é esta que vos vou transmitir. Então, numa manhã, quando ela estava no hospital psiquiátrico, peço desculpa, o que sucede é que um dos celadores, uma das pessoas que cuidava dos doentes no hospital e que estava no departamento das crianças, efetivamente chamou e apresentou-lhe uma sala que ela não conhecia, onde uma dezena de crianças permanecia confinada como se efetivamente fossem prisioneiros. Este celador faz isto porque está triste com a situação, está indignado, não sabe o que é que há de fazer, reclama que obviamente se deveria ter outras condições, que as crianças... Mas pronto, muita coisa haveria a fazer, era preciso uma nova medicina, era preciso uma outra forma de atuar, e isso não estava ao alcance deles. E então ele conta-lhe, sabe que estas crianças, quando acabam a refeição, quando acabam de comer, lançam-se para o chão à procura das migalhas de pão. Já viu a fome que elas passam? E aquela história ficou na cabeça de Montessori. E ficou a pensar. E quando de repente lhe ocorreu que aquelas crianças não se lançavam para o chão porque tinham fome, mas lançavam-se para o chão porque não tinham mais nada senão a possibilidade de brincar com aquelas migalhas. Porque era tudo tão frio, do ponto de vista estético, do ponto de vista do sítio onde estavam, que tinham o que se poderia chamar fome de estímulos, ou seja, tinham fome de estarem ligadas à vida, porque era como se estivessem numa pausa, num espaço de latência. E a criança, como ela própria vai dizer, é por natureza exploradora, por isso era totalmente antinatural. Assim, com esta experiência, com certeza com outras reflexões que terá tido e outras experiências que se somaram, mas esta foi muito marcante, começa a estudar pedagogia, primeiro por ela própria, ela tenta outra vez voltar para a faculdade, para a Universidade de La Sapienza, voltam-lhe a dizer que não é possível, por diferentes motivos, entre eles que, efetivamente, ela como mulher, já sendo médica, já deveria estar contente o suficiente com a formação que tinha, para que é mais formação. Então, ela começa a estudar os estudos recentes que se tinham feito em França sobre a educação, as tentativas de educação das crianças selvagens, crianças que tinham sido abandonadas nos arredores de florestas de Paris e que tinham crescido, no fundo, na selva, quer dizer, no meio da floresta, com os animais em condições não habituais para uma criança, tinham sobrevivido, mas tinham, ao mesmo tempo, déficits de aprendizagem, obviamente, muito acentuados. Então, de toda esta experiência, do que ela vai recolher das investigações mais recentes, vai preparando um material que, juntamente com Giuseppe Monsanto, vai ser muito útil neste ideal que os dois vivem de abrir um novo caminho, ou seja, vão começar a preparar uma nova experiência pedagógica que estará muito em mãos de Montessori. E que, com o respaldo de Giuseppe Monsanto, será bom, porque lhe permitirá abrir outras portas. Então diz, a civilização, longe de corromper, como tinha acreditado Rousseau, era a solução para aquelas crianças, ou seja, a civilização que trazia a ciência, a nova experiência, ou seja, que não se tratava de pôr as crianças que não funcionavam, que não davam as respostas que se tinha pré-definido como certas, à parte, mas tratava-se de, hoje, ou à época, com os meios que existia, olhar para as crianças com outros olhos. Então há aqui uma tentativa de reconciliação, que é um traço claramente feminino. Pensavam de facto Giuseppe Monsanto, que vemos aqui na imagem, e Maria Montessori,
que uma educação guiada por rigorosos princípios científicos, mas com uma vertente também humanista e ética, poderia constituir uma excelente medicina para as crianças com deficiências. Era sem dúvida um desafio importante. Tratava sem mais de lutar pela emancipação, o crescimento e a melhoria dos sujeitos aos que se consideravam marginais e irrecuperáveis, porque era o que se pensava na época. Estas crianças com deficiência, nem sempre estamos a falar, como hoje talvez entendamos, de deficiência física, mas estas limitações, como eram vistas da aprendizagem, eram vistas como uma deficiência, embora nem sempre fossem na realidade, ou seja, não se tratavam sempre de atrasos de aprendizagem assim tão significativos que se pudesse considerar uma deficiência de tipo mental ou algo assim. Mas esta experiência que ela tem com estas crianças vindos dos hospícios, dos orfanatos, etc., vai ser muito importante, porque ao trabalhar com um público, digamos assim, com uma população infantil com características tão especiais, que era tão menosprezada por parte da sociedade em geral, vai permitir constatar depois a transversalidade, quer dizer, o ato de ser transversal, da sua própria teoria, que depois se aplicará a crianças, entre aspas, normais. Portanto, ela tenta vencer este preconceito do diferente como ameaça. Vivemos numa sociedade altamente de tendência rígida, solar, que, com normas muito estereotipadas e que, quando a criança não se ajustava de todo, então era posta de lado. Assim, vai participar no Congresso Nacional de Medicina em Turim, mal termina a sua licenciatura, e falará sobre as crianças, ou seja, mesmo ainda quando médica, a sua participação foi muito louvada. E a 10 de março de 98 nasce Mário. Mário é filho de Maria com Giuseppe Montesano. Surge esta criança sendo ela mãe solteira, o que à época era uma situação muito complicada do ponto de vista social, da imagem social, e vai ser uma grande prova para ela, porque aí teria uma opção: ou assumiria a maternidade daquela criança e teria de abandonar todos os seus projetos como médica e possivelmente futura pedagoga, ou então efetivamente teria de encontrar uma solução e não seria ela a educar a criança. Isto acaba por ser o que sucede, ou seja, ela mantém-se muito presente sempre durante toda a infância e adolescência de Mário. No entanto, ele acaba por ser educado por uma família do campo, uma família que é escolhida por ela, ao que parece, ou por Giuseppe Montesano, para essa função. Eu, impulsionada por uma paixão nova, a que me fazia pressentir a missão e a transformação de uma seleta classe social, encaminhada para uma rendição grandiosa, a classe dos educadores, tomei parte do concurso. Então era eu uma intrusa, porque o feliz vínculo entre a medicina e a pedagogia ainda não se vislumbrava, ou seja, era uma visão completamente nova que ela levava ao primeiro congresso pedagógico em Turim. Entretanto, está a decorrer este congresso e sucede que a imperatriz, Sissi, como era conhecida, ao passear sem a sua escolta habitual, pessoal, é atacada por um transeunte que ao princípio parece só lhe dar um empurrão, algo assim, mas efetivamente lhe tinha espetado um estilete, quer dizer, um pequeno punhal. Isto vai gerar toda uma leva, digamos assim, social, uma onda social, em que o tema da educação vem ao de cima, no sentido em que vão dizer que a sociedade, os pedagogos não estão a atuar como deviam, os professores estão, no fundo, a educar criminosos nas suas escolas. Então ela, em pleno Congresso, Encontro Nacional de Educação, em que esse tema era o tema do momento, se falava entre intervalos, no burburinho do momento, ela alude a este tema
e dá uma volta sobre o assunto e diz: o criminoso, como o louco, comporta-se de um modo destrutivo devido à natureza dos seus sentimentos e raciocínios. As suas percepções não serão alteradas pelo castigo. Portanto, é preciso encontrar outra solução, outra fórmula para a justiça social. E, efetivamente, a solução que ela propunha era uma solução de tipo educativo e não de tipo punitivo, como era tão comum à época. Por esta época, mais ou menos, entre terminar, não se sabe exatamente ao certo, pensa-se que foi em 1899, mas pela época de terminar a sua licenciatura e iniciar estas experiências pedagógicas com as crianças e a parte de Giuseppe Monsanto, ela continua, mesmo depois de dar à luz Mário, em plena atividade profissional, com grande sofrimento pelo afastamento que não poderia evitar e que por isso frequentemente continua a visitá-lo, ou seja, ela não o abandona de maneira nenhuma, mas abre-se um novo leque de interesses, ou seja, começa a aparecer, vindo, não sabemos bem de onde, se alguém que lhe falou, um interesse por uma outra área complementar. E em 99 inscreve-se na Sociedade Teosófica em Roma, entusiasma-se ao que parece muitíssimo com as ideias que lhe são transmitidas na Sociedade Teosófica, e aqui está uma marca muito importante, ou seja, esta experiência de conhecimento destas tradições orientais, desta nova, para ela, nova filosofia de vida, vão ao mesmo tempo inspirá-la muito, mas também parecer-lhe muito próprias, muito naturais, como se o que falavam era o que ela própria identificava na educação. Então ela diz uma das suas biógrafas: tinha encontrado na teosofia uma fonte de inspiração, onde os teósofos diziam que o ser humano encerrava dentro do seu corpo material uma chispa de divindade. Ela via o fundamento das suas próprias teorias pedagógicas. A educação devia conduzir a criança a uma libertação da sua capacidade de transcender, uma vez que dentro de si, cada pequeno, cada criança, tinha a beleza e a dignidade de um espírito criativo. A liberdade, portanto, não era a anarquia, mas a procura e o crescimento. Ou seja, quando ela recebe no final da vida um dos prémios, uma condecoração máxima, dada pelo responsável do governo dos Países Baixos, onde ela vivia, viveu durante muito tempo, ele diz-lhe, ao entregar-lhe a condecoração: eu aprendi consigo o que significa liberdade. E talvez não pudesse um pedagogo receber elogio maior do que ter ensinado algo tão importante. Então ela vai dizer: necessitamos, pois, de uma reforma da escola e da pedagogia que proteja todas as crianças nos seus anos de desenvolvimento, inclusivamente aqueles que se mostram refratários ao ambiente da vida em sociedade, ou seja, o momento educativo, o espaço pedagógico, a escola, tem de ser um espaço em que a criança se sinta protegida e não um espaço em que a criança se sinta ameaçada. Portanto, como ela vai dizer muitas vezes, a competição, a punição, tudo isso, até o facto de ser inestético, sujo, são antinaturais para o desenvolvimento da criança. E é preciso ter atenção a esses aspectos. As crianças com deficiências não estão fora do lar. Têm todos os benefícios, têm direito a todos os benefícios da educação, ou seja, qualquer criança, seja filha de quem for, isto é muito moderno para a época, venha de onde vier, tem direito a ser educada, igualmente educada. E continuamos, devemos permitir que estes desafortunados se reintegrem na sociedade, conquistem o seu lugar e a sua independência no mundo civilizado, recuperando assim a sua dignidade como seres humanos. Assim, por esses anos, vai-se criar a Liga Nacional para a Proteção das Crianças com Deficiência. Não é uma associação criada por ele, dos dois, mas é uma associação criada pelo psiquiatra Clodomiro Bonfigli, que os convida naturalmente para um lugar de destaque. A propósito disso, Montessori vai viajar por toda a Itália dando conferências sobre dois temas cruciais: o que ela chamou a caridade moderna,
que no fundo era uma não caridade, e ela vai explicar, e o que é que será a mulher no futuro. Nesse sentido, participa do Congresso Internacional de Mulheres, que terá lugar em Londres, onde parece, por esses anos, terá conhecido Annie Besant, segunda depois presidente deste movimento da Sociedade Teosófica. E vai falar então da questão das crianças, da exploração, das horas demasiado longas de trabalho, dos pagamentos reduzidos, etc. Então diz, no âmbito da caridade moderna, que é necessário atuar preventivamente, ou seja, que se queremos ter adultos cooperantes e que participem de uma sociedade uma sociedade sã, é preciso intervir na educação e na infância. Nesse sentido, o que ela defende à altura é que não haja, que se dê um espaço a um projeto de caridade institucional, ou seja, que haja um projeto de apoio a partir do Estado, que esse projeto seja contínuo e sistemático, em que trabalhem médicos, professores, assistentes sociais, políticos, etc. Ou seja, as pessoas mais carentes não podem estar a depender da sorte, ou seja, se alguém lhe interessa ou não apoiar. Então diz, o verdadeiramente importante, diz uma das suas biógrafas, era atacar o foco do problema e terminar de uma vez por todas com a exclusão e a marginalidade daqueles que estavam mais carentes. E então a própria Montessori vai dizer, mas afinal, na verdade, o que é a benevolência? É muito mais do que uma expressão de tristeza, é um sentimento de pena, ou à época pena teria outra conotação, poderíamos dizer hoje de empatia, face aos outros, traduzida em ação. Ou seja, que o ato caritativo só da pena, da lamentação, é insuficiente. É preciso a ação para apoiar, para solucionar, por vezes, estas situações. E quanto, temos aqui à direita uma imagem do filme que vos falava há pouco, quanto ao futuro da mulher e ao futuro da sociedade, que estão para ela altamente imbricadas, ou seja, não há diferença, porque a mulher será altamente comprometida e responsável pela sociedade do futuro, segundo ela. Então o feminino será um motor de mudança e assim a igualdade social que se estabelecerá permitirá uma melhoria do país, no caso da Itália, uma melhoria social. A nova mulher era aquela que contribuía para o bem-estar da humanidade através do exercício de um papel ativo, muito diferente à época, do ponto de vista social e político. Recordemos que à época a mulher não podia votar e a sua expressão a nível público era quase inexistente ou muito pontual. Fora casos muito excepcionais, como foi o da própria Montessori. Deve ter direito à educação, ao conhecimento, à formação, a escolher o próprio trabalho, quer seja numa fábrica de tipo intelectual, a votar e a escolher o seu companheiro e a decidir quanto à maternidade. Ou seja, o tema da maternidade, claro que os seus biógrafos falam sempre muito da experiência de Mário, não é, do seu filho, que só muito mais tarde ela pôde assumir como seu, mas o tema da maternidade é um tema que ela retrata muito. Ou seja, poucas vezes a vemos na sua obra a falar de casamento, mas vemos-la muitas vezes a falar da palavra amor. E vemos-la também muitas vezes a falar do que é uma maternidade consciente e uma maternidade decidida. Vejam o quão atuais e quão modernas são as suas ideias. Então ela vai se destacando ao longo destas conferências, ao longo destes anos, não só como a pedagoga em semente que já desabrochava, mas como uma grande líder. A mulher do futuro terá consciência de si mesma e encontrará a sua verdadeira força na maternidade emancipada. A vida familiar, tal e como a conhecemos, mudará, mas é absurdo pensar que o feminismo destruirá os sentimentos maternais. A nova mulher casar-se-á e terá filhos porque o escolheu, não porque o matrimónio e a maternidade lhe sejam impostos, e exercerá um controle sobre a saúde e o bem-estar da própria geração. Inaugurará um reino de paz, porque quando possa falar com conhecimento, em nome dos seus filhos e em nome dos seus próprios direitos, o homem terá que escutar. Ou seja, aqui ela está a falar contra um ambiente que à época com o qual ela se confrontava diariamente, que era o facto de, fora nestas situações, nestes encontros especiais, muitas vezes a mulher falar e não ser ouvida. Portanto, a ideia de que na mulher se deveriam unir esta preocupação por
todos os desfavorecidos do ponto de vista social, ou seja, que não poderia haver um mundo em paz e um mundo melhor com tantas discrepâncias sociais, e para o apoiar deveriam estar dois eixos, ou dois elementos: a razão científica, o seu lado mais positivista, mais ligado à ciência, mas o coração. E ela dizia que a razão, a ciência, justificava as causas, os motivos, as motivações que o coração sentia. Claro, depois falará muito da mulher como educadora, da importância que tem e que é imprescindível no desenvolvimento da mulher e do feminino, da sua interioridade, dos seus anseios, para que ela também possa educar para o futuro. Falamos então há pouco do surgimento desta escola, não é? Juntamente com Giuseppe Monsanto, e associada à mesma escola, ou da escola, surgirá então a primeira escola para crianças, ou seja, o primeiro que surge é uma espécie de instituto para professores, em que se formarão os primeiros pedagogos dentro da primeira experiência que ela está a fazer, de acordo com as mais recentes descobertas científicas, de acordo com as suas próprias ideias, e depois então chegam a receber os dois, umas 20 crianças, a que vão aplicar no fundo tudo o que ela havia concebido. Ao longo daquele ano, Montessori dedicou-se completamente a esta tarefa. Trabalhava 12 horas por dia, desenhando e elaborando materiais que de seguida experimentava com as crianças. Quando via que funcionava, levava-os para a escola para os mostrar aos professores que aí se formavam. A base de todos os seus materiais era só uma, os sentidos. Ou seja, em geral estas escolas eram pensadas sobretudo para crianças em idade pré-escolar. Não estavam direcionadas para ensinar, ok, porque se destacavam muito, aprender a ler e a escrever, a calcular e tudo isso. Não. Eram para antes. Claro que isso depois com o tempo vai mudar devido ao sucesso que ela vai ter. Mas o que queria que percebessem com esta citação é que, mais uma vez, ela está completamente embebida, completamente entregue, e entrega sem limites, ela própria executando os materiais, atividades de carpintaria e isso, para ter os materiais para as crianças poderem aprender. Então, o que é que ela vai defender para a nova pedagogia que está em germe neste momento? Materiais. A utilização de materiais que sejam criativos, essa criatividade depende de quem consegue, no caso da própria Montessori, a esta época eles têm de ser atrativos, apelativos e úteis, ou seja, o objetivo é que ensinem algo, mas do ponto de vista da criança têm de gerar interesse, têm de ser apelativos. Por isso estamos a falar de uma aprendizagem que foi muito pela experiência, pelo tato, pelo som. Por exemplo, pelo som ela vai permitir possibilitar que a criança distinga diferentes escalas, diferentes notas musicais, ou seja, que é um tipo de aprendizagem, como vem, muito experimental. Mas há algo que ela diz que é interessante, ou seja, que a cada criança ou a cada experiência que se possibilita à criança, deve-se fazer essa experiência conectar com todo o universo. Veremos mais à frente com detalhe o que ela quer dizer sobre isso. Assim, à maneira do que fez Isadora Duncan com a dança e com as escolas de dança, ela vai falar da importância da criação de um ambiente que seja limpo, luminoso, acolhedor para a criança, que no fundo seja um espaço digno e que gere, portanto, esse bem-estar na criança onde ela se sente protegida. Aqui há uma grande mudança e crise na vida de Montessori. A relação amorosa, profissional que ela mantinha com Giuseppe Monsanto termina. Ele decide casar-se e perfilhar ao mesmo tempo Mário. O que, embora parecesse positivo, mas o coloca numa situação ainda mais difícil, porque ao Giuseppe Monsanto perfilhar Mário significa que Mário perde a possibilidade de ter no futuro o seu próprio apelido, Montessori, e passa a ser ele a poder decidir, ainda mais como homem, à época, sobre o futuro daquela criança
que ele praticamente, ao que parece, não visitava e não tinha qualquer ligação com ela. Mas ela era imparável e mesmo dizendo que quando perde, como víamos antes, se existe uma dor mais forte do que a de perder o homem amado, é de ter de se convencer de que tudo foi na realidade de outro modo, aquele que tínhamos acreditado, ou seja, que nada daquilo era efetivamente assim, como ela tinha idealizado, sonhado, há aqui uma desilusão. Por isso Montessori reinventa-se e continua então a dar aulas de higiene e de antropologia, volta a estudar e então a fazer várias disciplinas com o objetivo de fundamentar as suas ideias pedagógicas. Assim consegue começar a dar aulas na própria Faculdade de Medicina, a cadeira de Antropologia, e isto tudo vai fazer ainda mais germinar o seu pensamento e o desenvolvimento das suas ideias pedagógicas, da sua visão da criança, que no fundo o que ela aprende é como se fosse despertando também a sua imaginação e a capacidade criativa. E é muito bonito isto que alguns dos seus alunos diziam, que as suas aulas fazem-nos desejar sermos bons. Esta era a imagem, eu não vou ler, vocês se quiserem podem ler, era a imagem que ela tinha da escola à época, como já vimos não é uma imagem muito construtiva nem tão pouco positiva, mas real. Então, a segunda experiência pedagógica. Portanto, o que acontece é que com a separação de Giuseppe Montsano, ela sai da escola que era comum aos dois, ele manda destruir todos os materiais que ela tinha criado, há uma cisão abrupta, e então mais tarde ela tem a oportunidade num bairro muito complicado de Roma, onde se alojavam, como diz, criminosos, pronto, pessoas com os quais as classes sociais tradicionais de Roma nem sequer referiam a existência deste bairro, a dizer era a sombra, o anonimato, mas também ao mesmo tempo a grande carência. E então ela vai ter a possibilidade, na reformulação deste bairro, de construir aqui verdadeiramente a sua primeira experiência, embora vá haver muito anterior, a sua primeira experiência pedagógica. E então muito do que vamos falar agora vem destas duas experiências e desta em que ela criou mesmo de raiz. Então diz, não se tratava de educar as crianças domesticando-as, que soubessem escrever o seu nome ou fazerem somas ou abstrações, mas de forjar indivíduos capazes de estarem o seu melhor em benefício do futuro. Ou seja, aquelas crianças, muitas vezes, que destruíam tudo, que partiam as coisas, que tinham comportamentos desapropriados, o que o governo queria, o que na reformulação do bairro se pretendia era justamente que contê-los, parametrizá-los, educá-los de uma forma segundo um modelo estanque, e o que ela vai propor é uma coisa completamente outra, ou seja, uma atitude de experimentação da liberdade. Vai falar então mais uma vez da importância do amor, da maternidade consciente e livre, e então surge a Casa di Bambini, como é assim chamado, ou seja, o que seria esse verdadeiro lar, esse espaço de segurança e de aprendizagem que se vai desenvolver neste bairro. Então, o que ela vai recomendar às suas assistentes é que observem muito a criança. Quer dizer, a arte do pedagogo é uma arte de observação. Isto faz muito lembrar a visão platónica da criança, porque Platão dizia que a arte de educar é a arte de fazer sair. E então observamos as crianças, porque através das suas brincadeiras, através das suas reações, elas comunicam-nos muito. Apologiza também Montessori o intervir o mínimo possível, ou seja, não intervir é o máximo, deixar a criança experimentar, criar o contexto, criar os diferentes módulos de atividade e deixar a criança explorar, explicar se é necessário, orientar se é necessário, mas não interferir, não corrigir demasiadamente, dar um espaço para que possa errar e acertar por ela própria.
Por isso, muito do que vai ensinar a estas crianças são sobretudo tarefas cotidianas, algumas destas tarefas que nós também experimentamos no jardim de infância, ou seja, saberem se vestir, saberem apertar os seus atacadores, saberem fechar os seus botões, saberem servir-se à mesa, que era algo completamente novo para estas crianças. E há uma passagem muito bonita que é referida por vários dos seus biógrafos, que é quando uma vez ela, pedindo a uma mãe que estava ao pé da escola e que tinha o seu bebê adormecido, ele pede a criança por uns instantes e através da sua entrada na escola, com o bebê ao colo, aquela cena chama muito a atenção das outras crianças, como é normal, exploradoras, um pouco barulhentas, super ativas, que ficam em silêncio para não acordar a criança e que ela motiva esse silêncio. E a partir daí vai criar o que se chama hoje o jogo do silêncio, que podíamos dizer não é mais quase do que uma atividade de mindfulness, quase, de concentração, de poder escutar o seu próprio corpo e o que está à volta. E é a base de qualquer aprendizagem, o silêncio, não é? Aqui algumas citações que remetem para o interior, ou seja, esta dupla da liberdade e da independência. É muito interessante que o conceito de liberdade é um conceito que Viktor Frankl também vai explorar bastante, ou seja, a ideia de uma liberdade que depois também possa ser experimentada no adulto com uma capacidade de dar resposta. Assim, o pedagogo aparece sobretudo como um guia, um intermediário, ou seja, alguém que tenta, que sabe, não é? Que conhece o quadro em que se move a criança, mas que também aprende com a criança e por isso é humilde. Então ele guia, apoia, mas não substitui. Não impõe limites que não têm de existir, que fazem parte da experiência. O segredo de um bom ensino é respeitar a inteligência da criança, diz Montessori, como um campo fértil, onde as sementes devem ser semeadas para crescer no calor da imaginação flamejante. Nós procuramos semear mais vida na criança do que as teorias, ajudá-la no seu crescimento mental e emocional, assim como fisicamente. Para isso devemos oferecer ideias grandiosas e sublimes à mente da criança, a qual encontramos sempre preparada para recebê-las, exigindo cada vez mais e mais. Há uma passagem muito bonita que refere uma das netas de Montessori, que dizia ela, uma das vezes, Montessori terá explicado que estava Montessori a descascar umas batatas, ela parece que relaxava bastante nestas atividades de vida cotidiana, e foi explicando à neta esta ideia, que é incrível como a batata, que está debaixo de terra, como o homem pôde descobrir que a batata podia servir para a alimentação, ao contrário dos flores que dava, que são flores venenosas e que não se podem comer, e como se chegou lá, e como de repente um alimento que era de uma localização do mundo se torna praticamente um alimento comestível em todo o mundo. Ou seja, esta ideia que parte de uma experiência simples, que é estar a descascar, ou se quiséssemos a comer uma batata, e como ela tenta dar essa visão da história, essa integração no coletivo, não é coletivo que traz uma visão ecológica do próprio homem e do mundo. Fico sempre muito impressionada com essa sua flexibilidade, versatilidade, capacidade de ver além da sua época, porque a visão de uma ecologia mais espiritual e conceitual é algo muito recente. Assim, Montessori fala do pedagogo também como aquele que está livre de qualquer ideologia política, ou seja, que não serve um sistema, mas que serve o desenvolvimento da criança e que o seu motor é esse. Quando ela, passado muitos anos, devido a questões decorrentes de fascismo em Itália, ela tem que sair e quando volta é recebida com honras e numa conferência de imprensa
perguntam-lhe a sua posição, ou seja, tentam falar sobre o passado e ela diz: todas as políticas estão erradas, o que me preocupa é a criança, vamos nos centrar na criança. Ou seja, ela trabalhou com muitos sistemas, trabalhou com Mussolini, que no início impulsionou muitíssimo as suas escolas, mas depois logo entrou uma ideologia limitante e ela teve de seguir Itália. Trabalhou na Alemanha e depois até a sua efígie foi queimada junto com os seus livros em praça pública pelo governo nazi. Quer dizer, foi uma pessoa que passou por grandes dores, no sentido em que a sua ideologia pedagógica crescia e logo se tentava atrofiar, crescia e tentava atrofiar. Do silêncio, e não só retrai-se esta ideia da concentração, ela mais uma vez fala da importância da concentração como um motor para o desenvolvimento, para a alteração do comportamento, para o desenvolvimento da criança, e o que nesta passagem retrata é que nessa primeira escola, Casa di Bambini, o que sucede é que as crianças tinham de facto comportamentos altamente adequados para aquilo que se considerava, mas em poucos dias a sua atitude mudou completamente. E diz assim: já havia um pouco neles daqueles pequenos selvagens do primeiro dia, agora pareciam crianças sãs, felizes a desfrutar da aprendizagem. Ou seja, o método Montessori funcionava, efetivamente, eles desenvolviam-se, adquiriam capacidades que se consideravam impensáveis, antes porque considerava-se que aquelas crianças eram irrecuperáveis, e para além disso, rapidamente. Ou seja, este método funcionava mais rápido do que o tradicional. Um aspecto interessante é que, em pouco tempo, algumas destas crianças que estavam preparadas fazem os exames como se fossem exames nacionais, digamos assim, para acederem à escola tradicional e passam, não só são admitidos, como têm notas, em termos de média, superior ao normal dos estudantes que não estavam nestas condições, para percebermos o impacto que tem na época. Daí que as escolas Montessori começam a crescer bastante, não só em Itália, mas mesmo a nível de outros países. Esta frase, Martin Luther King, acho que retrata muito do que foi o Montessori. Diz assim: mesmo sabendo que o mundo pode desaparecer amanhã, plantaremos na mesma macieira. Ou seja, de desilusão em desilusão, ela estava sempre a ver como poderia plantar a sua nova macieira, ou seja, como poderia criar uma nova escola, como poderia levar adiante a transmissão desta ideia da defesa, da proteção da criança como semente do futuro. O que acontece é que com esta experiência pedagógica não se modificam, digamos assim, não se transformam só as crianças, mas as próprias famílias. No filme vemos uma cena muito interessante em que, quando ela entra numa casa daquele bairro em que normalmente estava tudo desarrumado, tudo desorganizado, entra e está tudo super arrumado. E a mãe diz-lhe que era o próprio filho, quando vinha da escola, lhe começava a ensinar como ela devia fazer a cama, como devia fazer a comida, e a ajudava. Ou seja, que através da transformação das crianças, a sociedade, aquela micro-sociedade, com necessidades tão especiais, se começava a transformar e a dar luz. Por motivos diversos, talvez o excesso de liberdade que não era bem visto que Montessori dava às crianças, ela entra em colisão com o promotor deste projeto educativo e de um dia para o outro impedem-na de entrar na escola. Mais uma vez, gera uma frustração óbvia em Montessori, e então ela, a convite de uma amiga, que patrocinou a sua estada durante 20 dias numa casa de campo, onde conheceu uma escola numa quinta, uma outra tentativa pedagógica, e escreve o seu primeiro livro, o livro que depois vai ser conhecido como o Método Montessori. E é o pontapé de saída, digamos assim, para a internacionalização das escolas. Ou seja, em 2 anos nós vamos ter mais de 100 escolas Montessori nos Estados Unidos, mas também do outro lado do globo vai haver muito interesse na Nova Zelândia, na China,
no Ceilão, no Sri Lanka, melhor dito, ou seja, por todo lado se vão criar novas escolas Montessori e vai começar a haver a necessidade dela viajar para explicar a sua visão da criança. Há uma pequena crise a nível pessoal, a sua mãe veio a falecer e é muito interessante que nesse mesmo ano, numa das visitas a Mário surpreende e diz: eu sei que és a minha mãe. E a partir daí então ela quase que deixa de ser filha, digamos assim, há uma ausência da mãe e ao mesmo tempo há um assumir dela própria como mãe. Ela não, publicamente não vai dizer que é mãe de Mário, mas ele vai passar a viver com ela e uma nova fase muito positiva se abre na vida de Montessori, porque ele vai se tornar o seu grande apoio, vai se apaixonar pelo trabalho da mãe e por decisão torna-se o seu assessor, secretário e depois o segundo presidente da AMI. Por estes anos, dá lugar na sua casa em Roma ao primeiro curso internacional Montessori para formadores. Vêm pessoas de todos os países, de vários países do mundo, muitas dos Estados Unidos. Alguns dos elementos, vou avançando devido ao adiantar da hora, alguns dos elementos que ela transmitia, essa capacidade de observação imprescindível, o fazer sair da criança, a capacidade de autoformação do próprio formador como elementos essenciais. Um dos aspectos que ela insistia é que para compreender o método Montessori era preciso compreender a filosofia Montessori que estava por trás, ou seja, a visão do mundo. Não era uma questão só de respeitar regras, era uma questão de compreender o que estava por trás para poder aplicar. E era o que faltava nesse momento. Faltavam pedagogos Montessori. Assim, em 1914 e 15 viaja aos Estados Unidos. Esta viagem aos Estados Unidos foi muitíssimo bem recebida, milhares de pessoas assistem às suas comunicações, ela é vista como uma mulher mais importante à época da Europa, uma personalidade muito influente. Publicou o seu segundo livro, mas entretanto, no mesmo dia em que recebe o convite por parte da filha do presidente dos Estados Unidos para dar um curso na própria Casa Branca, e ainda com muitos compromissos em aberto, recebe a notícia de que o pai tinha falecido, ou seja, Itália já estava em guerra, na Primeira Guerra Mundial, e então ela volta, embora por esse motivo. Mário acaba por ficar nos Estados Unidos, onde se irá casar, e anos depois se encontrará com ela em Barcelona, que à altura se torna o lugar possível para habitar, uma vez que em Roma não era de todo aconselhável. No pós-guerra, desenvolve-se o governo de Duce, não é? De Mussolini. Quando Mário regressa a Barcelona, toma a decisão de escrever a Mussolini, a dizer que era incrível que havia escolas Montessori por todo o mundo e Itália não apoiava Montessori. Então, passado um ano, Montessori recebe o pedido para ter um encontro com uma reunião com Mussolini, então delineia-se, surge daí um projeto pedagógico e em poucos meses havia efetivamente escolas Montessori por toda a Itália. É criada uma fábrica só para produzir os objetos Montessori para as crianças, há um crescimento enorme, mas sente-se, não é, pelo tipo de sociedade que é uma sociedade muito masculinizada, que os pensamentos universalistas, tolerantes de Montessori corriam perigo. E então ela está em Itália num último momento, um encontro que se faz com o apoio do governo a nível internacional das escolas Montessori e logo regressa a Barcelona para não mais voltar, isto uns anos depois do projeto ter começado. Assim, isto gerará a fundação que falávamos da AMI, da Associação Montessori Internacional, porque para ela, nestes primeiros tempos, a concretização do método Montessori, tal qual ela foi delineada, é muito importante. Vem a redigir novas obras e começa a surgir, neste contexto do pós-Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, no pós-Segunda Guerra Mundial, a ideia da educação para a paz. Ou seja, formam-se
as Nações Unidas, e ela várias vezes discursa perante membros das Nações Unidas, é 3 vezes nomeada nos últimos anos de vida para o Prémio Nobel da Paz, que acaba por não receber, é condecorada, para além do governo dos Países Baixos, pelo governo francês, com decorações máximas, e finalmente é recebida nesta fase, após a Segunda Guerra Mundial, com o merecido reconhecimento que não teve antes. Ou seja, ela já está com uma idade muito avançada, mas tem uma energia, uma vitalidade incríveis. Os anos anteriores à Segunda, que compreendem esse tempo da Segunda Guerra Mundial, portanto, 39 e 45, Montessori vai passá-los, vejam bem, na Índia, e aí a sua ligação com o Oriente. Ou seja, este interesse que ela tinha pela teosofia, não é? A sabedoria divina, vai levá-la a ser convidada, muito depois, neste final da década de 30, à época, presidente da Sociedade Teosófica, a visitar a sede internacional em Adyar, Madras, na Índia, e aí dar sucessivos cursos para formar novos pedagogos na pedagogia Montessori. É uma experiência muito marcante para ela, porque acaba por encontrar na Índia o que até então não tinha encontrado na Europa. Ou seja, a visão mística, espiritual do povo indiano articulava-se muito bem com a sua visão do ser humano, com a sua visão da criança enquanto potencial a desenvolver. Os ideais da sociedade teosófica, centrados, como tinha defendido Blavatsky, no desenvolvimento também dessas potencialidades da alma humana, na consolidação de uma fraternidade internacional, no estudo comparativo dessas tradições bramânicas, parsis, budistas, levou-a a uma profunda articulação com esta tradição e dizem mesmo, quer dizer, está muito claro que Montessori, que volta da Adyar, que volta da Índia, que volta depois numa segunda viagem do Paquistão recentemente criado, também de uma Índia já livre, em processo de libertação enquanto pertencente ao governo inglês, não é? Enquanto que tinha o seu vice-rei, não é? Mas dependente ainda dessa ligação Ocidente-Oriente, vai ter um impacto enorme. É só na Índia que ela deixa a roupa negra, não é? Isso é simbólico, veste-se de branco. É na Índia que ela vai ter nas suas formações filhos e futuros pedagogos, quer das classes mais bem colocadas, bramânicas, quer dos párias, ou seja, daqueles que eram considerados fora da estrutura social, ou seja, ela vai viver muito daquilo que defende. Essa experiência é importante. Há um estudo também que ela faz sobre a adolescência, entretanto, ainda na sua fase na Europa, a questão da adolescência não estava muito bem definida até estes anos. Havia um foco que se centrava na infância, mas a adolescência não. Então vai a par dos teóricos norte-americanos que falam sobre isso, ela vai falar da questão especial da adolescência, vai dizer que a adolescência é como um renascimento e que, devido à instabilidade que marca esta época, o que ela propõe é algo totalmente novo, a criação como se fossem quintas escolas, em que os jovens possam passar períodos fora do seu meio habitual, em que possam desenvolver o seu aspecto mais científico, mas também uma profunda ligação sistémica, tanto à natureza como ao universo, através da terra, ou seja, através do seu elemento básico. Não se tratava de serem agricultores, mas tratava-se da experiência. Isto
Então, elementos centrais que se modificam quando Montessori regressa da Índia, ou seja, há uma Montessori outra, que é quando regressa da Índia. Então ela deixa de falar da sua pedagogia como uma pedagogia feita, afinal, que deve ser cumprida conforme ela escreveu no método Montessori e desenvolveu nos seus cursos, mas agora ela refere-se à sua pedagogia como uma revelação. Ela até diz, talvez em tom de brincadeira, que ela nunca estudou pedagogia, que ela teve uma revelação e que é preciso compreender essa filosofia, essa revelação, essa visão que ela teve para poder aplicar. Conseguiu ao longo destes anos a conquista do novo Estatuto para o Pedagogo, quer dizer que era uma profissão desvalorizada na sociedade em que ela nasceu, e para a criança também. Eu diria que esta conquista para a criança está incompleta, mas houve elementos interessantes que se modificaram bastante com o seu contributo. Ela diz que nesta segunda fase da vida, diz, eu talvez agora não falasse em educar a criança, mas falasse de cultivar. Pronto, é uma questão terminológica. Ela queria que a educação fosse o mínimo de formatação e por isso esta ideia de cultivar também ser uma ideia bela, unida àquela imagem da macieira, àquela ideia de semear para florescer. À maneira, curiosamente é um aspecto que, a meu ver, une em termos essenciais àquilo que Helena Petrovna Blavatsky, no fundo ideóloga da sociedade teosófica, do movimento teosófico no século XIX, que diria da importância do novo paradigma muito articulado entre a ciência e uma filosofia de tipo místico, ou seja, que a ciência no futuro já não estaria numa posição oposta à da filosofia e à da mística, mas complementar, e a posição de Montessori é essa, ou seja, o que Montessori diz é que para compreender o meu método pedagógico é preciso compreender que há nele elementos místicos. Por isso vamos notar uma pedagogia que ela vai defender, como eu dizia há pouco, não feita, mas uma pedagogia que está em revisão, ou seja, uma pedagogia que pode ser transformada e alimentada e modificada por cada um que a aplica. E chegamos nisto a 1952, 6 de maio de 1952, quando termina toda esta viagem extraordinária que é a vida dela, ou seja, quando termina a vida física, mas muito ainda há a realizar do que ela postulou, defendeu, pelo que lutou, pelo que tantas vezes tentou ser apagada, e então esta sua passagem pela Terra fecha-se, digamos assim, a cena fecha-se com ela no jardim, com Mário, não é? A sua contraparte, o seu filho, então assumido, porque na experiência da Índia o que sucede é que, claro, eles vinham de Itália e a Itália era fascista e depois a Índia, por relação com a Inglaterra, acaba por entrar na guerra. Em termos políticos a situação complica-se e ela fica fechada em adiário. Portanto, uma viagem que era para ser 6 meses torna-se uma viagem de 7 anos. O seu filho vai parar a um campo de trabalhos e é a primeira vez, passado muitos anos, que se veem afastados. É um momento muito difícil para Montessori, que não dominava o inglês totalmente, que se vê sozinho no meio de indianos sem conseguir falar bem com toda a gente. E, inclusivamente, nesse momento tão difícil, e tendo ela muito mais, quase 80 anos, o que ela faz é desenvolver a sua pesquisa acerca de como aparece a linguagem. Escreve sobre o balbuciar do bebê, que é a sua primeira forma de linguagem. Tudo isto para nós hoje é óbvio, mas à época não era assim tão óbvio. Ou seja, de cada dificuldade, de cada infortúnio, ela transforma numa conquista. E é efetivamente uma pessoa que chega ao final da vida a olhar para o futuro e com projetos para o futuro. Então estão no jardim em Amsterdã, hoje sede da AMI, era a sua casa pessoal, ela e o filho, e tinha recebido uma proposta do presidente do Ghana, em África, para ir dar uma série de conferências pelo país. E estavam a discutir
porque Maria Montessori queria ir, mas o filho dizia que não, que a sua saúde já começava a debilitar-se um pouco, afinal já tinha feito 81 anos, e até que ela diz a frase: então já não sou de nenhuma utilidade. E aquela dor de cabeça que sentia pronuncia-se, resolve ir-se deitar, e a verdade é que passado pouco tempo deixa este mundo. Ou seja, aqui vemos uma marca desta grande personagem, que é Montessori, sempre focada no futuro, ou seja, com tristeza de não poder alargar, de plantar mais macieiras, no fundo, como víamos há pouco, de não poder fazer estender mais a sua visão da criança e do mundo. Eu recordo aquela frase que dizíamos ao início, em que ela diz: não olhem para mim, mas para onde aponta o meu dedo, ou seja, para onde aponta o meu discurso, olhem para a criança. Eu penso que hoje em dia ainda há muitíssimo que se pode fazer do ponto de vista pedagógico, apoiando-nos no grande passo que ela deu, e há outros contributos também muitíssimo interessantes, fazendo-os florescer. Termino com esta frase de Montessori que diz: o nosso método tende a preservar e a manter o fogo espiritual dos homens e a salvar a sua verdadeira natureza face aos deprimentes julgos da sociedade. Ou seja, o que ela diz é que a sociedade tende a acelerar que o homem se esqueça da criança que foi, dessa potencialidade flexível, versátil, sempre aberta ao novo, essa capacidade de adaptação, e tende a congelar-lhe essa força. E então houve quem dissesse que Montessori era uma espécie de Prometeu que trazia de novo ao homem um fogo da infância, um fogo de juventude, de flexibilidade, de acreditar na vida, numa época em que a guerra e a morte estavam mais presentes.